Bom dia, galera. Hoje me tocou, sabe, Espírito Santo me tocou para eu ter uma breve palavra para os senhores, para mostrar que nós devemos ter uma certa postura em relação às tribulações, às dificuldades de vida que nós temos, porque elas são difíceis realmente. E a gente tem que procurar da melhor maneira possível para a gente enfrentar certas situações. Procurar, igual eu sempre procuro incentivar os senhores, buscar o esporte. Não importa o tipo de esporte que seja, mountain bike, natação, corrida, triatlon, que eu gosto muito, sei lá, diversos esportes, para a gente saber lidar com certas situações da vida. Eu, como sempre, os senhores sabem, lógico, como ser humano, como eu, como senhores, né? A gente sempre tem aborrecimentos. Isso sempre fará parte de nossas vidas. A gente tem que lutar para a gente enfrentar essas situações difíceis. Que a gente convive diariamente com aquele sentimento do passado, de aborrecimento, tristezas, perdas, entendeu? Traições, entendeu? É, questões familiares que nos aborrecem por demais. Essa semana, nesse sábado agora, tive conhecimento, né, uma fatalidade muito grande. Um colega de profissão, né, ele, posso dizer, descontrolou, sabe dizer, deixou a coisa ruim prevalecer no coração dele e ele partiu. Não tinha tanto contato com esse colega, trabalhei poucas vezes com ele em outras áreas de trabalho, na área de vigilância, é claro. Mas se soube que, infelizmente, ele, ele procurou o pior caminho, suicídio. E de uma maneira trágica demais. E por coincidência ou não, foi assim, na área que eu trabalhei por anos, por década, né, nas ferrovias, fazendo policiamento das ferrovias do Brasil. Já vi muitas situações tristes. Já tive uma ocorrência que eu tive de pegar a cabeça de um garoto, sabe, numa região bem de mata fechada, afastada da cidade e tal, de Mariana, Minas Gerais. Um rapaz lá, em torno de uns 20 anos, né, não sei o que houve lá, mas o trem, né, atropelou ele e cortou ele diversas, né, diversas partes, inclusive decepou a cabeça dele. E isto ficou assim registrado, não tem como. E esse coleguinha meu, poxa, com os problemas familiares, coisas que eu tenho, os senhores têm, isso faz parte da vida, os aborrecimentos, porque a gente tem que procurar a melhor maneira de a gente enfrentar essas situações. Procurar os amigos, que é difícil hoje em dia, só as pessoas querendo destruir, os familiares também querendo nos destruir. E esse coleguinha, né, você sabe que ele estava um pouco meio problemas familiares, né? Só ele sabe. Chegou numa certa região de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele se jogou em uma composição férrea. Eu fiquei sabendo depois de uns 3 dias, 4 dias agora, recentemente eu fiquei sabendo. E aí ele veio a óbito. Não é a gente fazendo isso, não é a solução. Mediante a Deus, Jesus Cristo, quem pode nos tirar a própria vida é só Deus. Nós não podemos tirar a nossa própria vida, irmãos. Não é a solução. E esse coleguinha, sem documentação nenhuma, quase foi enterrado como indigente. Os familiares sentiram a falta dele, foi, né, na área lá, ver se o mesmo estava, né, estava desaparecido e tudo. E foi constatado que o mesmo tinha
já ia como indigente tudo. E aí foi lá, os familiares foram lá, viram que ele estava lá, né, coitado. Todo daquela situação, né, e o mesmo, né, partiu. Aí eu quero dizer para os senhores, não é sentimentalismo nem nada não. A gente tem que procurar um meio, uma válvula de escape, senhores. Igual os meus problemas familiares, os meus problemas de profissão, que os senhores sabem. Meu coleguinha Isaías está lá, né, em frente ao Planalto, querendo que o presidente Lula cumpra o compromisso. Nós não queremos só que o Lula simplesmente faça favor, não, é cumprir as leis do Brasil. É isso que nós queremos. E ele está lutando, tadinho, com um colega, Isaías Cardoso, fez abordagem no bairro lá em Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Saiu em diversas colunas, né, sociais, nas redes sociais, né, de imprensa, saiu até no jornal o Globo e tal. E aí o presidente Lula se esquivou e até a presente data o mesmo não quer, né, acatar o que determina a Constituição Federal. E aí Isaías está lá, com teu filho lá com problemas, né? Tadinho, com alguns problemas que eu não quero nem, sabe, citar, entendeu? E tá lá lutando pelo objetivo dele, nosso. E eu faço através das redes sociais aqui, das emissoras e tudo mais, peço. Aquelas emissoras foram mais de 30 que aproveitaram a situação ali, divulgaram Isaías, saíram em diversas redes sociais. Eu peço aos senhores que toquem no coração, vá lá, façam uma entrevista com a divulgação desse meu coleguinha, Isaías Cardoso, está lá, Planalto, que já ficou, eu acho que é a terceira vez que ele vai, tadinho, e fica lá, já dormiu até um relento, tudo. Agora a gente procura ajudar dentro das possibilidades dos colegas do Brasil inteiro. A gente pede, se esse humilde vídeo chega no presidente Lula, que se toque. Igual aconteceu recentemente a Juliana lá, que é uma fatalidade lá no vulcão lá, tadinho, perdeu a vida. Que os familiares teriam que arcar com a despesa e o governo não iria arcar. Então aí a repercussão foi, né, nacional e tudo. Aí o presidente, eu acredito sim, que é questão política, né? Aí revogou o artigo lá, que não dava autonomia ao governo de remoção do cadáver dela, né? Com os gastos do governo. A família que teria que arcar com os gastos. Aí o presidente Lula revogou o artigo e colocou modificou o artigo. E aí já chegou o Brasil, chegou ontem. Então não precisa acontecer certas coisas para que as pessoas tomem, sabe, uma iniciativa ou aproveitar da fatalidade de alguém, sabe? Não. Eu estou aqui, eu não vim com o intuito de questão política, eu não sou partidário, não sou direita, não sou esquerda, quero que os senhores compreendam isso. Eu sou de lutar pelos meus ideais, meus direitos constitucionais. Muitos colegas perderam a vida ao fazer o policiamento nas ferrovias do Brasil, ou ficar do cadeira de roda, o colega Wilson lá da Bahia, que na CP de Pernambuco ele esteve lá na audiência e sensibilizou o pessoal. Entendeu? E agora nossa causa vai para o STF, está na ministra Carmen Lúcia, que deve estudar a nossa história e ver o decreto imperial 641 ativo. É uma polícia do Império, é a época do Império. É um direito constitucional, a Constituição já nos recepcionou. E o presidente Lula foge da responsabilidade, tem pleno conhecimento. Em 2009, ele falou que estava quase tudo certo, soltava detalhes na AGU e depois fugiu da responsabilidade. Passaram 16 anos e aí nada. E agora espera o STF. Seria muito mais
bacana da parte do presidente respeitar o artigo 84 da Constituição, que cabe ao presidente do Executivo cumprir o que determina a Constituição. Certo? Eu fui falar num assunto, acabou eu desviando, passando o meu lado pessoal, vocês me desculpem. Mas que o assunto é o seguinte, a gente tem que lutar pelos nossos ideais. Sabe, não é suicídio, tirar a própria vida, não é isso. Prejudicar o próximo, não é. Eu poderia estar xingando o presidente Lula, eu não vou xingar o presidente Lula. Eu vou querer acreditar que o senhor esqueceu. E nós estamos só relembrando. Foi preciso colocar em vídeo, ficar uma situação feia em rede nacional, mostrar que realmente todo mundo sabe em vídeos, qualquer um que assiste o vídeo vai ver lá que o governo nunca quis Polícia Ferroviária Federal. Na época das privatizações, rodovias e ferrovias, só sempre houve interesse em rodovias. Agora, com a criação da PEC, né? Essa PEC 18, se não me engano, que é a Polícia Rodoviária quer nos engolir, tirar da Constituição, um direito constitucional, um absurdo. Nós temos pleno conhecimento em ferrovias, em se tratar de ferrovia, rodovia e ferrovia completamente diferente. Os rodoviários, poxa, não tem nem pessoal para atuar nas rodovias, ainda quer, né, pegar tudo, acampar tudo, as ferrovias, hidrovias, quer engolir as polícias, não quer nem saber, não, tem expertise, tem conhecimento, que agora que o governo, né, o ministro Lewandowski deu um pouco de recursos, a mais 3 aviãozinhos e tudo, aí quer falar, não, que a polícia rodoviária e tudo mais. A polícia rodoviária já fez, não quero nem citar, 3 ocorrências lamentáveis, tirando a vida de pessoas inocentes. E nem por isso eu estou recriminando. É simplesmente cada um no seu quadrado. Os policiais militares, polícia civil e tudo, não estão satisfeitos com esse crescimento do poder da rodoviária. Cabe simplesmente assim, ter uma união, intercâmbio das polícias, dos órgãos de segurança pública, entendeu? Investir no contato entre as polícias. Não é simplesmente passar o poder para as autoridades, é a verdade. Tá certo? Vai um desabafo e fique com Deus. E a vida é dessa forma. A vida segue e a gente tem que procurar da melhor maneira possível lutar pelos nossos ideais, sem querer engolir um ao outro, as forças de segurança pública, federal, estadual, seja o que for. Ok? Fique com Deus. Um bom dia a todos. Tamo junto.